Olá, gente, tudo bem com vocês? Desejo que vocês estejam bem, tá? Gente, nossa aula de arte de hoje é uma continuação, né? Em 3 módulos. No primeiro, onde nós vimos aí o Barroco Europeu. No segundo módulo, nós vimos o Barroco Brasileiro. E hoje, né, como prometido, eu vou apresentar para vocês um cidadão chamado Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, tá? Que é o nosso terceiro e último módulo. Ao final desse módulo, é importante que alguns de vocês que ainda não concluíram a última atividade, que façam, tá? Vocês precisam exercitar através das questões com base no Enem, para que vocês tenham um bom desempenho no Enem, tá bom? Então, eu vou estar colocando a lista também desses estudantes que ainda não concluíram a última atividade, para que concluam. É importante que vocês, ao concluir, registre lá, tire uma foto, uma imagem e anexe no Classroom para que eu possa concluir o processo avaliativo desses 3 módulos, tá bom? Então, vamos lá, né? O Aleijadinho, né, vulgo conhecido Aleijadinho, nasceu em 1738 e faleceu em 1814, tá? Em Minas Gerais. Barroco Mineiro. Aleijadinho é considerado o mais importante artista plástico do Barroco Mineiro. Suas obras adotaram materiais brasileiros, como a pedra-sabão. Conhecimento técnico, tá? Anotem. A pedra-sabão é uma pedra na qual o artista utiliza, principalmente o artista brasileiro, da época, né, do Barroco Mineiro, utilizou, na verdade, porque ela tem uma certa maleabilidade, né? Ela é um pouco porosa e, por essa característica, ela é mole, digamos assim. É uma pedra que dá para você esculpir com maior facilidade. E como o Aleijadinho tinha uma doença, né, uma doença degenerativa, não se sabe, né, até pelo fato da ciência na época ter suas limitações, principalmente ao Aleijadinho, que era um afrodescendente, tema transversal, tá? Arte brasileira afrodescendente. Então é importante que vocês compreendam a escolha desta pedra para o artista do Barroco Mineiro, tá? Foi uma escolha proposital por ter essa característica da maleabilidade, ok? O Barroco foi um estilo artístico que surgiu na Itália no século XVII, isso nós já sabemos, porque nós vimos o Barroco Europeu, e se caracterizou-se pelas obras rebuscadas, né, e luxuosas, ou, em outras palavras, pelo exagero visual. Então, como eu apresentei nos conceitos da última aula, Barroco Europeu e Barroco Brasileiro, que seguiam algumas características como rebuscamento, que é exagero, né, de informações, temas religiosos, simetria, né, entre a direita e a esquerda, divisão entre claro e escuro e por aí vai, tá? Esse estilo ele esteve associado principalmente à religião católica. Minas Gerais era, na época, uma região enriquecida pelo ouro. Ali se concentrou grande parte da produção artística do Barroco. A versão desse estilo artístico que se desenvolveu na região tornou-se conhecida como Barroco Mineiro, tá? É importante que vocês saibam que o Aleijadinho, né, ele é considerado pela comunidade artística o maior artista das Américas de seu tempo, tá? O maior artista das Américas em seu tempo, ok? Características do Barroco Mineiro, né? Características das técnicas do Aleijadinho. Esculturas pouco deformadas, né? Ou seja, as esculturas do Aleijadinho tinham um pouco de deformação. Há quem diga, por exemplo, como artistas especialistas, né, no expressionismo, que é uma corrente alemã, há quem diga que por essa característica de deformidade das obras do Aleijadinho, ele tende a ir para o expressionismo. Mas, por favor, ele não é expressionista, tá? Ele é barroco.
douramento e cores de tons fortes e alegres. O uso da pedra-sabão e madeira, esculturas e anjos com rostos de mulatos, tá? Essa palavra é um pouco tendenciosa, né? Na verdade, são de pessoas afrodescendentes. Escultura com rostos, anjos com rostos de pessoas afrodescendentes, tá? Biografia, né? Eu estarei passando esta página, mas vocês podem dar uma pausa para vocês fazerem uma leitura rapidinho, tá bom? Aqui nós temos uma pintura de afresco, que é uma técnica das artes visuais, como eu já expliquei para vocês, que ela é utilizada quando o artista utiliza a tinta diretamente no gesso ou na parede, no cimento, ainda molhados, tá? É um suposto retrato do Aleijadinho, realizado por Euclásio Ventura, no século XIX, certo? Aqui nós temos a assinatura do artista e aqui nós temos as características do Aleijadinho, né? Como vocês podem ver, é um afrodescendente, certo? Sua mãe... acabei pulando, mas eu vou voltar, vamos lá. O Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, nasceu em Vila Rica no ano de 1730, não há registros oficiais, então são suposições. Ele era filho de uma escrava com um arquiteto que estava em missão, a trabalho no Brasil, tá? Logo de início, o Aleijadinho, ele foi, ainda no batismo, ele foi alforriado pelo seu pai, tá? Mas, inclusive, é uma informação que precisamos ter, saber separar o artista de suas obras, tá? O Aleijadinho, por mais que ele tenha passado por um processo de escravização, né? Tendo sua mãe escrava, tendo seu pai negando sua identidade como filho, né? Ele sempre foi tratado como um filho bastardo. Ele ainda assim, durante toda a sua vida, teve alguns escravos, tá? Então vamos lá. Por volta de 40 anos de idade, começa a desenvolver uma doença degenerativa nas articulações, na qual eu já citei, não sabemos que doença foi essa, pode ter sido imune, pode ter sido paralisia infantil, entre outras, tá? Não se sabe exatamente qual foi a doença, mas provavelmente pode ter sido hanseníase ou alguma doença reumática. Isso pelas características. Mas é importante que vocês saibam que do início ao fim da doença, o Aleijadinho, ele foi, além de passar por um processo de deformação do seu corpo, ele passou também por um processo de atrofiamento de seus ligamentos, como mão, pé, né, o joelho e por aí vai, ok? Demonstra um esforço fora do comum para continuar com sua arte, mesmo com todas as limitações. Continuou trabalhando na construção de igrejas e altares nas cidades de Minas Gerais. Aqui são algumas cidades mineiras onde pode, né, ser visitados algumas obras do Aleijadinho, que vai aqui de seus extremos, da Diamantina, né, até Tiradentes, tá? Um trajeto aí, Tiradentes e Mariana, onde nós tivemos aquele acidente, infelizmente, alguns anos atrás. Ecológico, né? Acidente ecológico. Talha. Bom, a talha, como eu já expliquei para vocês, é uma técnica das artes visuais, onde o artista ele vai retirando, tanto da madeira quanto da pedra-sabão, material, né? Ele vai dando forma. Ele primeiro faz o seu desenho, o seu esboço, né, do que ele quer projetar, idealizar, tanto na pedra quanto na madeira, e ele vai retirando esses materiais, tá? É uma técnica milenar, inclusive, como eu já citei, é uma técnica a priori, né, criada pelos egípcios, que também são povos africanos, tá? Retábulo da Capela Mor, aqui ao lado direito, Igreja de São Francisco, em São João del Rei. Retábulo da Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto.
retábulo da igreja de Nossa Senhora do Carmo em Ouro Preto. Aqui nessa primeira capela de São João del Rei, vocês podem observar que nós, fazendo análise de obra, né, de imagem, vocês podem observar o tema religioso, óbvio, dentro de uma igreja, a simetria, tá? A simetria, o rebuscamento de informações ou o exagero de informações, além de entalhamentos, né? Tanto nas colunas, que aqui se encontram, que são colunas gregas, colunas jônicas também aqui na base, tá? Folheamentos, que é uma outra técnica, como eu já expliquei na última aula, barroco brasileiro, que é uma espécie de folhear a madeira ou o gesso para dar essa característica de ouro, né? Na verdade, é feito com folhas de ouro, tá? Na arquitetura, ele teve um projeto da fachada de duas igrejas. Igreja de São Francisco, em São João del Rei, e Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto. Contudo, essa igreja de Ouro Preto que vocês estão observando, que é de Nossa Senhora do Carmo, teve no seu projeto original alterações, tá? Nas abóboras, nas duas, como também aqui na fachada, nos arredores aqui do portal, da porta, tá? Então, nós tivemos aqui nessa igreja três artistas. Dentre eles, claro, Aleijadinho é seu principal idealizador, ok? Aqui nós também podemos observar, né? O exagero de informações. Se vocês, tirando o fato, né, da igreja de Almofala ser em cores mais claras, né? Geralmente, pelo menos quando eu fui visitar, estava totalmente branca, né? Durante as suas reformas, eles optam por tintas brancas. Até por uma questão de região, né? Em Ouro Preto, tudo tinha mais detalhe, porque era uma região rica, uma região onde tinha a questão do minério, do ouro, né? Apesar deste ouro ter sido, em sua maioria, exportado para Portugal, para ostentação do rei na época, nós tínhamos, sim, detalhes maiores do que em outras regiões. Mas, voltando, né, a igreja de Almofala, de 1702, também tem características do barroco, ok? Escultura, continuando, conjunto de esculturas do Santuário do Bom Jesus, de Matozinho, incluindo as mais conhecidas, os 12 profetas, tá? Essas esculturas que estão aqui ao redor, né, da igreja de Bom Jesus de Matozinhos, são esculturas feitas em pedra-sabão. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. São esculturas feitas em pedra-sabão pelo artista Aleijadinho, ok? Deixa eu baixar aqui. Passei, exagerei. Tá, pronto. Temos 12 esculturas, tá? Aqui nos arredores da igreja de Bom Jesus de Matozinhos, idealizadas, todas idealizadas pelo Aleijadinho. Na cidade de Congonhas, Minas Gerais, se tornou conhecida em todo o mundo por abrigar a obra-prima de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Os Passos da Paixão de Cristo e os 12 Profetas em pedra-sabão. Analisando as obras, vocês podem ver o porquê de alguns especialistas, né, críticos em artes alemãs, principalmente arte alemã, acreditar que o Aleijadinho também era expressionista. Vocês vão saber do que eu estou falando nas próximas aulas, que daremos aí, né, falando aqui um spoiler, daremos início às vanguardas europeias, tá? Vocês podem observar que as faces, tá? As faces idealizadas, esculpidas, né, na pedra-sabão, pelo Aleijadinho, trazem expressões, né, de sofrimento, no caso aqui do próprio, no personagem Jesus, nos guardas, né, na criança que está aqui, na criança que está nos braços dessa senhora, não dá para nós ver, né, no caso aqui, enfim, se tivesse em 3D, provavelmente. Depois eu vou dar uma pesquisada, porque há museus, né, como
alguns de vocês devem saber, há museus que utilizam visitas em 3D. Então você pode entrar no museu e transitar virtualmente por todos os espaços, né? Altura, largura e profundidade. Então você consegue ver todos os lados das esculturas, das pinturas. Depois eu vou dar uma pesquisada, ver se tem algum museu com obras barrocas em Minas Gerais, para que vocês possam fazer essa visita, e eu vou disponibilizar o link no grupo, tá bom? Então esse é um dos motivos aos quais os especialistas em arte alemã, principalmente nas vanguardas europeias, acreditam que ele seja um artista também expressionista. No entanto, é bom que vocês compreendam que o Aleijadinho é um homem à frente no seu tempo, né? Ele é um visionário, na verdade, né? Ele utilizou da sua dor e acabou que transmitindo para suas obras. Acredita-se que essas obras deformadas são propositais, tá? Não pela limitação dele, pela doença, mas propositais, até porque ele tinha 4 pessoas escravizadas, 4 homens que auxiliavam e que não tinha nenhum tipo de dificuldade. Então isso era proposital, ele queria fazer isso de fato, ok? Curiosidade sobre o Aleijadinho. Residência. Aleijadinho nasceu em Ouro Preto e residiu em Congonhas, Sabará e Rio Espera. Trabalho. O mestre do Barroco não atuava sozinho, né? Como eu acabei de falar para vocês. Como era comum nos tempos coloniais, tinha um grupo de trabalho com cerca de 20 pessoas. Dentre eles, como eu falei, né, ele tinha 4 escravos, que ele era de posse dele, né, infelizmente, mas diferente da sua época, né, dos outros dos outros patrões, ele dividia em partes iguais todo o arrecadado para aqueles 4 escravos, tá? Então, cada escravo recebia 20% do todo, né, do lucro. Oficina. O artista não mantinha uma oficina física em Ouro Preto. O grupo tinha caráter itinerante e se hospedava em casas paroquiais e moradias próximas às igrejas. Essas obras que vocês viram aqui, por exemplo, né, é importante que vocês saibam que o artista, ele leva desde o seu esboço, o seu desenho, dependendo da obra, até a finalização, idealização da obra, pode ir simplesmente de um dia a alguns anos, tá? Então, como ele residiu em algumas cidades diferentes em Minas Gerais, era comum na época as casas paroquiais serem cedidas para esses grupos de trabalhadores, ok? Assinatura. As peças esculpidas nos tempos coloniais não tinham assinatura. O nome do autor só passou a ser gravado em esculturas depois da instituição. Então, uma outra curiosidade. Acredita-se que o Aleijadinho tenha feito, né, dentre a arquitetura, a escultura, que eram as suas principais técnicas, né, esculturas através da talha, milhares de obras, tá? Acredita-se também que existe milhares de obras do Aleijadinho espalhadas aí pelo Brasil, né? E que a pessoa que tem talvez nem saiba que a tenha. Por quê? Porque era comum na época o artista não assinar sua obra, tá? Uma outra coisa, o artista na época não exigia, pelo menos na maioria das vezes, um documento que comprovasse que aquela obra tinha sido feita por ele, um documento de compra e venda. O Aleijadinho, algumas obras do Aleijadinho foram provadas são provadas que é dele pelas características únicas, né, que ele colocou em suas obras e por alguns documentos, tá? Por alguns documentos de uma determinada cidade. Por exemplo, a paróquia, em determinado período, contratou a equipe do Aleijadinho e está lá registrado. Aí tem como comprovar. E pelas características imagéticas, né, das suas obras também é possível comparar. Mas é possível que algumas pessoas não saibam que tem uma obra do Aleijadinho em casa. Eu mesmo, por exemplo, visitando uma fazenda lá em Calcaia, tá?
visitando uma fazenda em Calcaia, num lugar chamado Barra do Cauípe, uma fazenda muito grande, porém abandonada pelos seus donos, que são da família do M. Dias Branco, né? É uma fazenda que simplesmente eles esqueceram lá, então as pessoas sempre entram, visitam, e lá tem uma igreja muito antiga. Uma igreja aí que tem aí seus 200 anos ou mais. Eu notei que tem uma obra lá dentro da igreja, de um Jesus carregando uma igreja, e que tem todas as características do Aleijadinho, tá? Não está assinada essa obra, a obra tem essas suas deformidades, o Aleijadinho sempre colocava esse mesmo rosto nas suas obras. A diferença desta, para que eu observei lá nessa igreja, é que o Cristo lá, ele está crucificado, tá? Mas deformado também, e eu só não atentei para um detalhe, se era em pedra-sabão ou em madeira. Mas eu acredito que tem uma grande possibilidade daquela obra que está lá em Calcaia ser do Aleijadinho, ok? Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Há uma polêmica em torno de sua existência, sobre qual a doença que deformou seu corpo e por que não gostava de sair às ruas depois do nascer do sol ou antes do sol se pôr. É óbvio, né, gente? Se hoje, no Brasil, 2021, século 21, as pessoas ainda têm dificuldades, né, empáticas, né, de tratar o outro pela aparência, vocês imaginam aí, no século 18, um afrodescendente com características, né, deformadas, sair, né, à luz do dia, e entre outras coisas, né, isso é uma questão muito óbvia. Por ser negro, isso aqui é uma correção, tá, gente? Que nós estamos fazendo agora. Essa palavra aqui, ela tem uma transversal ao português, tá? Ela tem uma etimologia. Como é que eu posso dizer? Ela tem uma etimologia, a origem da palavra, no caso, ela tem uma etimologia de depreciar o negro, e principalmente seus afrodescendentes, tá? Mulato vem de mula. Isso aqui era utilizado constantemente pelas pessoas brancas, principalmente pelos líderes, né, da época, para se referirem a pessoas afrodescendentes, tá? Então, corrigindo, no lugar de mulato, eu coloco o quê? Por ser afrodescendente, o Aleijadinho não podia frequentar as igrejas destinadas aos brancos, mas todas as irmandades queriam que ele projetasse e decorasse suas igrejas. Enfim, a hipocrisia, né, gente? Em 1777, no Rio de Janeiro, Antônio Francisco Lisboa reconheceu na justiça a paternidade do filho. Tá? O Antônio, ele teve um filho também chamado de Manuel, tá? Também chamado de Manuel, que é o mesmo nome de seu pai, como o avô. Atualmente, não há notícias sobre descendentes de Aleijadinho, né? Isso é sinônimo da importância que damos para os nossos artistas, e principalmente quando eles são afrodescendentes, tá? Os seus descendentes se esvaeceram aí na história, provavelmente estão marginalizados aí nas periferias de Minas Gerais. Autoria: os 12 profetas e as 64 esculturas das capelas recriando a Via Crucis de Congonhas, bem como as imagens da igreja de Nossa Senhora do Carmo, de Sambará, têm prova documental, recibo ou lançamento do livro, aquilo que eu já citei para vocês. Para quem conhece ou para quem quer conhecer mais de perto, né, um pouco da arte barroca, eu indico a vocês porque eu conheço esses lugares, tá? Vocês podem ir à Almofala, né, para fazer uma análise imagética, ou vocês podem ir na igreja, no mosteiro, na verdade, de Guaramiranga, tá? No mosteiro de Guaramiranga, que tem essas características barrocas, ok? Guaramiranga é uma região serrana, próximo de Fortaleza, cerca de 2 horas de Fortaleza. Indico muito, tá? Descendência. Em 1777, no Rio de Janeiro, Antônio Francisco Lisboa reconheceu na justiça a paternidade do filho, chamado Manuel. Isso aqui nós já lemos, né? Residência, essa era a residência do Aleijadinho, tá? A casa do Aleijadinho em Sambará.
são casas onde ele viveu, em Ouro Preto. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Ouro Preto, guarda a última moradia de Antônio Francisco. Falecido em 1814, o gênio repousa sobre o altar de Nossa Senhora da Boa Morte. Gente, nossa aula ela vai se encerrar por aqui, tá? Eu percebi que alguns de vocês ainda não concluíram a última atividade, tá? Então, eu vou ceder este espaço para que vocês que ainda não concluíram, concluam essa atividade pendente, tá? Os que já concluíram estão liberados para colocar outras atividades que não a de arte em dias, tá? Se você estiver em dia, ótimo, vai descansar, vá relaxar e aguarde a próxima aula do cronograma, tá bom? Beijos e até a próxima aula, tá?